Olá, seja muito bem-vindo a mais este evento da Casa da Crítica. Hoje, mais uma sessão da série Educação pelos Contos Brasileiros, tá? Nossa sessão número 50, inclusive. E hoje nós voltamos, tá, a ler Clarice Lispector, essa grande autora, tá? Vamos ler o conto Viagem a Petrópolis e vamos, com este conto, ilustrar uma reflexão muito importante sobre a vida do idoso. Seja muito bem-vindo. Clarice Lispector, nascida Chaya Pinkashivna Lispector. Tá? Perdemos a Clarice em 77, não faz tanto tempo. Romancista e romancista de mão cheia, né, gente? Contista e ensaísta. Foco em psicologia sutil, e põe a sutileza nisso, tá? Sutileza, mas daquelas sutilezas profundas, tá? De caráter intimista e epifânico. Ler Clarice, realmente eu chamo a Clarice da Dostoiévski brasileira, tá? Ela realmente nos instiga a uma epifania, a essa escavação interior, a ver a nuance da idiosincrasia, dos gestos, enfim, a natureza humana, né, gente? Vieses do fluxo da consciência e disrupção das subjetividades. Isso é uma marca constante na Clarice e particularmente relevante, particularmente presente e importante neste conto e nesta reflexão, em que a gente vai ver o fluxo de consciência de uma idosa. Inclusive a própria técnica narrativa é tal que, por vezes, o narrador fala como se fosse a consciência da personagem. Tá? Disrupção das subjetividades, isso mesmo. E a gente vai ver esse processo se dá aqui neste nosso conto com muita clareza. E isso é muito importante para a particular reflexão que a gente está sobre a vida do idoso. Vida do idoso, ilustrado em Viagem a Petrópolis. Idoso vive uma fase peculiar da vida. E eu costumo dizer, as vidas bem-sucedidas, as vidas com sucesso, no sentido que deram certo, em seu forma, pelo menos mais bruta de ser, vão chegar à fase idosa. É uma vida que não foi abortada, interrompida antes. Enfim, vive a vida do idoso. Os que tiveram uma vida que superaram as fases anteriores, chegaremos lá, torçamos que todos cheguemos lá. Tá? E o idoso tem uma vida muito peculiar, tá, gente? Não é uma questão que o idoso é um solitário com respeito aos afetos meramente. Acima de tudo, nós não somos de um tempo, de certa forma, de toda a vida. Nós temos uma forma psíquica de nos associar, integrar-nos a um tempo geracional. O gargalo do idoso, tantas vezes, não é que lhe faltem até afetos imediatos, afetos próprios e etc. Ele às vezes é acolhido nesse sentido. Não é exatamente o caso do que a gente vai ver aqui. Mas o grande drama geral do idoso é que a geração dele já não é uma geração que comanda o mundo, que corresponde com o mundo, que predomina no mundo. Há uma ideia de subalternidade. E isso é muito duro para o idoso. Ele já não acha que pertence ao mundo. Sim? Ele já não está a geração dele, já não associa com a geração que está chegando. Tá? E que está aí, que está mandando e etc. Então isso é muito sério para a psique do idoso. Agregue-se a isso que a vida do idoso é uma vida de carências, é uma vida de debilidades. O idoso tem debilidade natural, ele está em decaimento do corpo, está em decaimento cognitivo, ele está numa nova fase de dependência. Não por isso o idoso não ame, tá? O grande amor do idoso é aconselhar, é ser uma referência da experiência estocada. Só que isso, infelizmente, nós estamos vivendo um período em que isso se alterou. Era um prestígio, há não tanto tempo atrás, culturalmente, ser idoso. Era algo de prestígio.
uma reverência, uma deferência, etc. De poucas gerações para cá, tá, gente? O idoso não é mais visto como um sábio acumulado, um astuto experiente, etc. Ele está sendo visto tantas vezes hoje como um inútil. Sim, um inútil. Então isso é muito sério. Toda a problemática natural, psíquica, está acrescentada com o momento cultural de que o idoso é um problema. Porque ele não produz. Porque o valor de orientação moral, de aconselhamento, de referência tem sido diminuído. Tá? Fora coisas assim, gente, é muito triste, uma coisa muito triste. Em certa medida nós vamos esbarrar aqui, é o idoso solitário também no sentido afetivo. É o idoso pobre, tá? É o idoso pobre. Tá? A pobreza junto com a velhice, gente, é uma coisa muito triste. Nós vamos voltar ao tema do idoso novas vezes aqui na Casa da Crítica, nesta série Educação pelos Contos Brasileiros, porque ela comporta muitos vieses. Eu vou trabalhar aqui um viés ligado a essa questão de um descaso com o idoso, um alinhamento e até um abandono de certa forma, tá? Porque ele é um problema, tá? Ponto. Essa forma de ver e como que isso fica na psique interior do próprio idoso. Mas há muitos viés por trabalhar. A própria questão da atitude do idoso. O idoso vai ser dócil ou vai ser ranheta? Esse é um outro viés magnífico para ser explorado e importantíssimo. Na vida do idoso também não tem jeito. Há uma fase do juízo acontecendo. Isso é outra coisa muito triste de ver. Já não é uma tristeza do ambiente, uma tristeza do sujeito. O idoso ranheta. É um cara que reclama, que birrão, e isso e etc. O juízo dele está complicado. Não tem jeito, a vida é juízo. Tá? A natureza última da vida é um juízo. E na idade, vai chegando, mesmo antes de chegar no idoso propriamente dito, o senso de juízo já vai se instalando. E isso é uma diferença muito séria entre os idosos dóceis e os idosos rancorosos, ressentidos. Isso é uma coisa muito complicada. Isso vai ser objeto de uma reflexão futura. Eu estou escolhendo o conto por aí. Vamos ver como é que o idoso se situa, como é que ele vê e como é que as outras pessoas veem o idoso, tá? Neste conto da grande Clarice Lispector. Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Não parecia compreender que estava só. Guardem isso, porque esta solidão, este tipo de solidão, essa qualidade de solidão, vai ser depurada ao longo do conto. Os olhos lacrimejavam sempre. As mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. Que escrita bonita, que escrita linda da Clarice Lispector. Metáforas, evocação imagética, maravilhosamente gostosa, equilibrada, sabe? Do tecido já endurecido encontravam-se pequenas crostas de pão, coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço. Lembrança do berço. Baba, lembrança do berço. Lá estava uma nódoa amarelada, de um ovo que comera há 2 semanas, e as marcas dos lugares onde dormia. Achava sempre onde dormir, casa de um, casa de outro. Quando lhe perguntavam o nome, dizia com a voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação. A gente já está vendo que ela já vai ficando vulnerável. Está se exibindo aqui que a nossa velhinha já tem vulnerabilidades. O cuidado não é irrepreensível, já tem assim a crosta de pão, baba e etc. Tá? Ora mora aqui, ora mora ali, ora dorme aqui, ora dorme ali, etc. Tá? Ou seja, também tem uma vulnerabilidade que ela não tem uma estabilidade de lugar para ficar, de afeto permanente, persistente e etc. Mocinha, ou seja, dizendo qual o nome dela. Você vê essa própria questão com uma ironia, mas com uma dorzinha na estima. Tá? Mocinha.
As pessoas sorriam, contente pelo interesse despertado, explicava. Interesse despertado, gente. Se a grande atenção pelo idoso, o interesse por ele, essa grande nutrição que todos precisamos, mas particularmente o idoso e as crianças. O interesse por ele como ser, isto é a significação. Tá? A gente não tem mais interesse pelo idoso no sentido cultural contemporâneo. Esse é um dos nossos viés. Não interessa saber a experiência do idoso, como se o idoso já não sabe mais. Por quê? Porque o tempo muda rápido atualmente. Então o idoso, a opinião dele, o peso dele, a reflexão dele, a gente não dá valor. Tá? Ele não produz. Tá? Bom, esse é o raciocínio. Nome mesmo é Margarida. Então a Margarida se chamava de Mocinha, tá? Como um apelido carinhoso. O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, 2 filhos. Todos aos poucos tinham morrido, ou seja, só sobrou a mocinha. Isso é uma dor muito grande, tá, por idoso, quando ele é o único sobrevivente. Tá? É o caso aqui da mocinha. Então, os afetos já foram. O idoso já vive aquele drama de que a geração dele já foi. E o que então é esse drama superlativizado, quantas e quantas vezes, na medida em que os próprios afetos íntimos também já se foram. Só ela restara com os olhos sujos e expectantes, quase cobertos por um tênue veludo branco. Linda a construção da Clarice. Quando lhe davam alguma esmola, davam-lhe pouca, pois ela era pequena e realmente não precisava comer muito. Olha, eu destaquei isso aqui porque isso é uma construção tocante. Algo muito, muito tocante isso. Quando lhe davam alguma esmola. Ou seja, ela já tinha que ser meio mendiga. Tá? Davam pouca, pois era pequena e realmente não precisava comer muito. Aqui tem um contraste semântico para mostrar como é que as pessoas já são defensivas com a questão do idoso. É uma defensividade. Ah, tem alguém que tem carências objetivas, subjetivas, vulnerabilidades, etc. Então eu acolho, mas também acolho ali no limite. Ah, porque também precisa pouco. Tá? Isso aqui é uma das tônicas dessa reflexão. Tá? A questão escapismo, eu também, como é que eu toreio o problema, mas exonero minha consciência. Tá? Quando lhe davam cama para dormir, davam na estreita e dura, porque Margarida fora aos poucos perdendo volume. Ela também não agradecia muito, sorria e balançava a cabeça. Pega muito esse detalhe aqui que é bem relevante neste conto. Isso é muito uma marca da Clarice Lispector. Tá? Não agradecia muito, sorria e balançava a cabeça. Precisamente a Margarida não fala muito, ela fala pouco. Tá? Mas não quer dizer que ela fala pouco. Isso não quer dizer que o fluxo de consciência não está operando. E essa é a grande questão da Clarice. É ver este fluxo. E ela vai usar de recursos com que a gente vê esse fluxo, ainda que ela não expresse verbalmente. Dormia agora. Não se sabia mais por que motivo. No quarto dos fundos de uma casa grande, numa rua larga, cheia de árvores, em Botafogo. Era uma mulher que estava numa vida errática, acolhida hora aqui, acolhida hora ali. Ou seja, já estava num esquema meio de depender da caridade alheia. Não se sabia por quê. Ela foi acolhida numa casa no Botafogo. A família achava graça em mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. Até acolheram, mas o afeto, a significação, o interesse não era exatamente uma constante. É que também se tratava de uma velha misteriosa. Essa também é uma outra instigada, com deturpação, contraste semântico, velha misteriosa. No modo geral, as pessoas não são misteriosas, nem os velhos. Particularmente os velhos não têm mistério nenhum. Chamar o velho de misterioso, no sentido, porque é um mistério do velho ser velho, é falar que o velho ser velho é mistério. O velho é velho, idoso é idoso.
tem idiosincrasia própria da idade. Bom. É julgar a condição alheia por uma métrica nossa. O velho não é jovem. Não dá para o jovem achar que então o velho é que mistura. Não, são fases próprias. Essa tendência de ver em si, tá, como métrica. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Mas isso é um esquema defensivo. Tá? Levantava-se de madrugada. Típico característica de idoso. Gente. Arrumava sua cama de anão e disparava a lépida como se a casa estivesse pegando fogo. Típica idiosincrasia de idoso. Levanta cedo, arruma e tá lépido, tá rápido, tá ativo, tá olhando, tá ansioso. Ponto. Ninguém sabia por onde andava. Um dia uma das moças da casa perguntou-lhe o que andava fazendo. Respondeu com um sorriso gentil, passeando. Percebe que ela já tem um jeito dócil, mas já é um jeito difuso, passeando, fazendo coisa, típico idoso. Idoso já tem muita dificuldade, gente, de ter concentração fixada em objetos. Ele é difuso, ele é ansioso. Que tenta passeando e tem que estar ocupando para dar alguma resposta. Tá? Enfim, mas ela estava sendo gentil, mas tipo, aqui já me dá aquela ideia do risinho, assim, de canto, eu vou ficando de cantinho tal, e etc. Acharam graça que uma velha, vivendo de caridade, andasse a passear novamente. Não é visto o lado psíquico, efetivo, próprio do idoso. Avalia-se a ação do idoso por uma perspectiva como se fosse um comportamento para um jovem, para um adulto, etc. Mas era verdade. Mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera. Viera para o Rio não há muito, com uma senhora muito boa, que pretendia interná-la num asilo, mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no Rio. Senhora boa, quis fazer e desistiu. Trouxe a mulher do Maranhão para o Rio e largou. Mas dá algum dinheiro e resolve o problema. Bom, dá um dinheiro, resolve um problema. Ela passeia, então quer dizer que ela não gera dinheiro. Mas se tiver dinheiro, resolve. Essa ideia de que o idoso devesse ser natural que o idoso produzisse nesse sentido econômico, financeiro, etc. E que se resolvem os problemas do idoso também dá um dinheiro. Essa é a ideia, porque a vida do idoso não tem significação própria dentro da fase de vida que ele vive, dentro da condição existencial própria, e etc. E a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. A realidade é típica ocupação, né, gente? Passear. Na verdade, um escapismo, enfim, o que faz? Imagina o idoso, provavelmente com aquela ansiedade e tal. Tem que ficar ocupando, fazendo, enfim, prostrando, dizendo que está passeando. E a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. Bastava, aliás, uma pessoa sentar-se num banco de uma praça e já via o Rio de Janeiro. Isso era o passeio dela, gente. Simplesmente sentar num banco de uma praça. Ponto, é praticamente um prostrar-se. Novamente, essa é a fase do recolhimento, que oscila até quase numa apatia, numa diminuição, numa inatividade, etc. É passear. Novamente, aqui não se vê o idoso como o idoso é. Está se vendo o idoso por uma perspectiva, julga-se, para se defender, como se o idoso tivesse que agir dentro de métricas e réguas que não são próprias da idade dele. Sua vida corria assim, sem atropelos. Quando a família da casa de Botafogo um dia surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo e achou que assim também era demais. Deve ter acontecido aquela coisa do tipo, ela foi acolhida de um jeito, e me parece que está óbvio que era uma pessoa de presença leve, que queria ficar sempre de cantinho, sorrisinho, e etc. E foi ficando.
Até um dia, mas nós demos conta agora que estamos com ela aqui. Houve uma acolhida talvez até simpática, reativa, boa, mas refletiu um pouco, mas já faz tempo que essa mulher está aqui. Não dá mais, já deu, já ficou, assim já é demais. Volta a questão do juízo moral. De que eu acolho, o que eu não acolho, o quanto que eu acolho e como que eu racionalizo o não acolhimento. De algum modo tinham razão. Todos lá eram muito ocupados. De vez em quando surgiam casamentos, festas, noivados, visitas. E quando passavam atarefados pela velha, ficavam surpreendidos, como se fossem interrompidos, abordados com uma pancadinha no ombro. Olha, pois é, as pessoas estavam produzindo, leia-se produzindo entre aspas, e vê uma idosa, recolhida. Isso contrastava e gerava incômodo. Sobretudo uma das moças da casa sentia um mal-estar irritado. A velha enervava-a sem motivo. Enervava-a sem motivo. Qual é a questão? O sem motivo. Novamente, uma avaliação do outro pela métrica própria. Ponto. Você não deve ver o idoso como se não o idoso fosse. Não deve ver a criança como se não criança fosse. Ponto. Sobretudo o sorriso permanente. Embora a moça compreendesse tratar-se de um rito inofensivo. Ela devia estar com correrias, a moça estressada com alguma coisa e o outro estava plácido, às vezes aluado. Isso incomoda. Entendam o sentido de incomoda sutil que está envolvido aqui. Talvez por falta de tempo, ninguém falou no assunto. Mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Ponto. Vão mandar um embrulho para a cunhada. Foram levando aqui e tal, não sei o que. Agora é demais. Mas vamos mandar para a cunhada alemã, lá em Petrópolis. E aí ficaram animados. Presente de grego que estão dando. Esse é um tipo de raciocínio. Vai deixando já claro aqui que a família também tinha suas dissensões, tinha seus problemas ali e tal, e etc. Coisa que é muito o perfil, muito o viés da Lispector, tá? A tratar e abordar, etc. Quando, pois, o filho da casa foi com a namorada e as duas irmãs passaram um fim de semana em Petrópolis, levou a velha no carro. Então, já estava indo mesmo, tá, não sei o que, dá uma carona e leva a mocinha lá para a cunhada. Por que mocinha não dormiu na noite anterior? Gente, típica situação de idoso, típica situação de idoso. Vai viajar no dia seguinte, não dorme. Gente, a ansiedade de idoso é algo assim, não sei se as pessoas aqui convivem com idoso, não. Mas quem convive com idoso tem que saber que são seres com gigante ansiedade e não dormem, ficam agitados e isso e aquilo e todo o revolver mental, psíquico, assim, é gigante também. A ideia de uma viagem. No corpo endurecido, o coração se desenferrujava todo, seco e descompassado, como se ela tivesse engolido uma pílula grande sem água. Nossa, olha que construção também rica da Clarice. Tá? Mas aquilo é um impacto. O que ela está dizendo aqui, a Clarice? Não dá para digerir fácil. É muito para um idoso assimilar. O idoso tem uma orientação a rotinas, metódicas, etc., porque aquilo dá alguma estabilidade, aquilo dá alguma segurança para ele. É muito complicado tirar o idoso de esquemas muito... A rotina é uma estabilidade, é uma defesa. Eles se sentem acuados e uma estabilidade alivia, mitiga um pouco essa situação. Em certos momentos nem podia respirar. Passou a noite falando, às vezes alto. A excitação do passeio prometido e a mudança de vida de repente aclaravam-lhe algumas ideias.
Então a gente estava vendo uma velhinha mais plácida, tal, aquela coisa. Agora ela ficou excitada e isso aclarava algumas ideias. Vamos ver o fluxo de consciência que uma grande mudança que avizinhava dispara, como é que funcionava isso. Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca terem existido. Olha que importante isso. Houve um impacto de uma mudança de coisas assim. Isso disparou processos psíquicos na consciência. Tá? Lembrou-se de coisas que juraria não terem existido. A consciência do idoso, gente, já tem erraticidades, tem níveis naturais de dementalização. Esquece. De repente volta um aspecto, volta outro. Às vezes com instigação de uma coisa, volta uma que no dia anterior diz que não tinha, etc. A começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão. Se ele tivesse vivido no tráfico do Rio de Janeiro, aí mesmo é que morria atropelado. Olha só aqui. Esse é um drama, das dores que essa mulher viveu. Por isso que é uma marca que vem de repente à memória, a morte do filho, de uma forma, um atropelamento. Se tivesse vivido no Rio, aí que morria, aí mesmo que morria atropelado. Tem uma ideia aqui de vir uma sensação bruta da memória e vir um esforço de racionalização. Esforço de racionalização qualquer. Ah, mas isso, uma coisa de compensação psíquica, de autoconsolação e etc. Lembrou-se dos cabelos do filho, das roupas dele. Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. E lembrou-se do marido. Tudo fases do juízo, fases das dores, das ações. E o idoso naturalmente está fazendo juízos sucessivos. Vêm essas memórias dos fatos mais significantes e ele está julgando, racionalizando, de maneira mais justa, de maneira mais injusta, mais proporcional, de maneira mais desproporcional. Mas esse processo está acontecendo ininterruptamente na consciência do idoso. Tá? Particularmente quando está instigado a um fato novo, que vai quebrando um pouquinho de estabilidade que ela tivesse ali na casa do Botafogo. Só relembrava o marido em mangas de camisa, mas não era possível. Estava certa de que ele ia à repartição com um uniforme de contínuo, ia a festas de paletó, sem falar que não poderia ter ido ao enterro do filho e da filha em mangas de camisa. Novamente, você vê, ela está buscando, ela tem uma rotinazinha estabelecida. Agora está ameaçada essa rotina, vai fazer uma viagem, passeio, que não é bem passeio em Petrópolis. Vai no vazio, vai buscando na memória coisas concretas, coisas que dão um senso de preenchimento, de estabilidade, de concretude, nem que seja imagética, né? Para ter um pouco de chão. Tá? A procura do paletó do marido ainda mais cansou a velha, que se virava com leveza na cama. De repente descobriu que a cama era dura. Percebe que ela está passando por uma grande afetação. Imensa afetação, combinado o juízo, combinado a ameaça dessas mudanças e etc. Que cama dura, disse bem alto no meio da noite. É que se sensibilizara toda. Partes do corpo de que não tinha consciência há longo tempo reclamavam agora sua atenção. Olha só. E de súbito, mas que fome furiosa. Típica característica de idoso. Típica característica de idoso. Fome, tô com fome. De repente. Alucinada, levantou-se, desarrumou a pequena trouxa. Tirou um pedaço de pão com manteiga ressecada que guardava secretamente há 2 dias. Comeu o pão como um rato, arranhando até o sangue os lugares da boca, onde só havia gengiva. Idiosincrasia manjada de idoso. Está com medo. O idoso tem medo de passar fome. Aí pega a comida, está com ansiedade, está descarregando ali, está com medo. Enfim, ele está precisando
de estabilidade, dessa concretude que em parte a imaginação dá, que em parte até o estômago está pedindo. E com a comida cada vez mais se reanimava. Conseguiu, embora fugazmente, ter a visão do marido se despedindo para ir ao trabalho. Só depois que a lembrança se desvaneceu, viu que esquecera de observar se ele estava ou não em mangas de camisa. Dei cuidado ou não dei cuidado para o marido? Fui a melhor esposa, não fui a melhor esposa? O que podia ter feito, o que não podia ter feito, como tivesse sido, mas se então, e daí, e por quê, e como. É o turbilhão desta consciência. Deitou-se de novo, coçando-se toda ardente. Passou o resto da noite nesse jogo de ver por um instante e depois não conseguiu ver mais. De madrugada adormeceu. Ponto. Então teve uma noite tumultuada. Que noite tumultuada, até que tem um tombamento mesmo, orgânico do sono, o corpo adormece. E pela primeira vez foi preciso acordá-la. Olha só. Quanto que impactou isto. Ela tinha construído um esquema de rotina, de horário, de dormir, acordar, etc. Agora, por uma viagem, perturbou tanto que até o corpo compensou e desobedeceu à rotina normal. Ainda no escuro, a moça veio chamá-la, de lenço amarrado na cabeça e já de maleta na mão. Inesperadamente, mocinha pediu uns instantes para pentear os cabelos. As mãos trêmulas seguravam o pente quebrado. Ela se penteava. Nunca fora mulher de ir passear sem antes pentear bem os cabelos. Uma autoestima, tentando resgatar, tentando estabelecer um senso bom de apreciação. Não, eu vou bonita, vou pentear meu cabelo, sabe? Enfim, mínimo, novamente buscando segurança, buscando uma estabilidade e etc. Quando enfim se aproximou do automóvel, o rapaz e as moças se surpreenderam com seu ar alegre e com os passos rápidos. Tem mais saúde do que eu. Nova colocação defensiva. Nova colocação exonerativa. Nova colocação dessensibilizada, rude. Brincou o rapaz. A moça da casa ocorreu. E eu que até tinha pena dela. Nova outro esquema exonerativo. Mocinha sentou-se junto da janela do carro, um pouco apertada pelas duas irmãs acomodadas no mesmo banco. Nada dizia, sorria. Era o esquema dela. Leveza, ficar de canto, tá? Etc. Mas quando o automóvel deu a primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Não era só por alegria, era um dilaceramento. O rapaz virou-se para trás. Não vai enjoar, vovó. Tá? Enfim, olha o turbilhão de contrastes, de afetações que a mocinha está passando. E as pessoas ali, dentro de uma simpatia vácua. Não é? As moças riram, principalmente a que se sentara na frente. A que de vez em quando encostava a cabeça no ombro do rapaz. Por cortesia, a velha quis responder, mas não pôde. Quis sorrir, não conseguiu. Olhou para todos com olhos lacrimejantes, o que os outros já sabiam que não significava chorar. Qualquer coisa em seu rosto amorteceu um pouco a alegria da moça da casa e deu-lhe um ar obstinado. Pois é, ela já entendeu que está diante do desconhecido, novamente tentando o chão naquele tumulto. Passeio, vão me largar, onde eu estou indo, etc. Consciência dela operando. A viagem foi muito bonita. As moças estavam contentes.
Mocinha agora já recomeçara a sorrir. Oscilação, né, gente? E embora o coração batesse muito, tudo estava melhor. Passaram por um cemitério, passaram por um armazém, árvore, 2 mulheres, um soldado, gato, letras, tudo engolido pela velocidade. Que dá uma ideia de uma certa vertigem, um turbilhão interior disparado e uma vertigem aí nessa velocidade, vendo coisas, mas olha, eu também estou alegre, estou no movimento, me penteei, mas onde eu vou e etc. Quando a mocinha acordou, não sabia mais aonde estava. A estrada já havia amanhecido totalmente, era estreita e perigosa. Nossa, que construção linda, gente. Linda, linda. A boca da velha ardia, os pés e as mãos distanciavam-se gelados do resto do corpo. As moças falavam, a da frente apoiara a cabeça no ombro do rapaz. Os embrulhos despencavam a todo instante. É algo como, teve uma certa vertigem e tal, mas agora tá pondo o pezinho no chão, falando metaforicamente aqui, como, e aí, tá chegando a hora das coisas. Então a cabeça de mocinha começou a trabalhar. O marido apareceu-lhe de paletó, achei. O paletó estava pendurado o tempo todo no cabide. Lembrou-se do nome da amiga de Maria Rosa, daquela que morava de frente. Elvira, e a mãe de Elvira até era aleijada. Típica questão da idosa, achando que teve zelo, julgando se teve o zelo devido, se não teve o zelo devido, e se isso, e se aquilo, e etc. Isso aqui, um psiquismo particularmente presente da idosa. E, do nada, surge. As lembranças quase lhe arrancavam uma exclamação. Então ela movia os lábios devagar e dizia baixo algumas palavras, tentando se conter naquele ambiente estranho. Ela está vivendo todo esse turbilhão dentro de um ambiente totalmente estranho, alheio, para qual totalmente exótico. Ela e o resto do grupo, estão em mundos diferentes. As moças falavam, obrigada, um presente desses eu rejeito. Aí já está a desqualificação da moça. Estão lhe dando um presente de grego lá para a cunhada. Foi quando mocinha começou finalmente a não entender. Pois é. Que fazia ela no carro? Como conhecera seu marido e aonde? Como é que a mãe de Maria Rosa e Rafael, a própria mãe deles, estava no automóvel com aquela gente? Aí ela volta para um outro turbilhão que combina a experiência concreta dela com coisas do passado, com projeção de futuro. Imagina, assim, mas aqui é uma pancada de realidade por uma linha de perigo. O que vai acontecer? O que estão fazendo? Onde eu vou? O que vai se passar comigo? São do bem ou são do mal? Logo depois acostumou-se de novo. É o processo de uma estabilidade, estabilizou, enfim, está tentando estabilizar de algum jeito, seja por uma acomodação dentro do presente, seja invocando as coisas do passado. O rapaz disse para as irmãs, acho melhor não pararmos de frente, para evitar histórias. Ela salta do carro, a gente ensina onde é, ela vai sozinha e dá o recado que é para ficar. Então, vamos largar a velha. Vão largar a velha, exonera-se da velha, e talvez estejam fazendo uma pirraça, uma vingança contra a cunhada. E presente assim o rejeito, que já foi a frase anterior, então, vai vendo, estão rindo que a cunhada vai receber o presente. Uma das moças da casa perturbou-se. Receava que o irmão, com uma incompreensão típica de homem, falasse demais diante da namorada. Eles não visitavam mais o irmão de Petrópolis, e muito menos a cunhada. Pois é. E aí, não era para falar tudo isso com a namorada, também para não ver. Enfim, tinha um pacto da família ali, de certa forma, uma hipocrisiazinha, tal, e etc. Manter as aparências perante a namorada do irmão.
É sim, interrompe. E eles já estavam lá. E aí confirma perante a. E aí confirma também a questão de que a família estava brigada lá com esse irmão e a cunhada. É sim, interrompeu-o a tempo antes que ele falasse demais. Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho, você pergunta por Arnaldo. Meu irmão, ouviu? Arnaldo. Diz que lá em casa você não podia mais ficar. Diz que na casa de Arnaldo tem lugar e que você pode até vigiar um pouco o garoto, viu? Pronto, despacharam a velha lá pro irmão. Mocinha desceu do automóvel e durante um tempo ainda ficou de pé, mas pairando entontecida sobre rodas. Pois é, imagina o estado da mulher. O vento fresco soprava-lhe a saia comprida por entre as pernas. Todo detalhe em Clarice Lispector é tocante, bem trabalhado, agrega a nossa adesão de imagem, adesão de afeto, é tocante tudo isso aqui. Arnaldo não estava, mocinha entrou na saleta, onde a dona da casa, com um pano contra pó amarrado na cabeça, tomava café. Um menino louro, de certo aquele que mocinha deveria vigiar, estava sentado diante de um prato de tomates e cebolas e comia sonolento, enquanto as pernas brancas e sardentas balançavam-se sob a mesa. A alemã encheu-lhe o prato de mingau e aveia e empurrou-lhe na mesa pão torrado com manteiga. As moscas uniam. Mocinha estava fraca. Se bebesse um copo de café quente, talvez passasse o frio no corpo. O vento frio levantou a saia da velhinha, balançou a saia da velhinha. Frio é medo, frio é pânico, pavor. Imagina a velha, situação de pavor que ela está. A mulher examinava de vez em quando, em silêncio. Não acreditara na história da recomendação da cunhada. Embora de lá, ou seja, eles têm um problema de brigas, de rixas mesmo, tudo fosse de se esperar. Mas talvez a velha tivesse ouvido de alguém o endereço, até num bonde, por acaso. Isso às vezes acontecia, bastava abrir um jornal e ver o que acontecia. É que aquela história não estava nada bem contada. E a velha tinha um ar sabido, nem sequer escondia o sorriso. Outra avaliação de desconfiança da velha. Está sorrindo, o que quer? É interesseira? É manipuladora? Tal. Não apenas, foi abandonada. Não. Ricardo, o melhor seria não deixá-la sozinha na saleta, com um armário cheio de louça nova. Estou achando até que ela vai roubar a louça. Preciso antes tomar café, disse-lhe. Depois que meu marido chegar, veremos o que se pode fazer. Mocinha não entendeu muito bem, pois ela falava como gringa, mas entendeu que era para continuar sentada. O cheiro de café dava-lhe vontade, e uma vertigem que escurecia a sala toda. Os lábios ardiam secos e o coração batia todo independente. Coisa bonita de mim. O coração batia todo independente. Café, café, olhava ela sorrindo e lacrimejando. A seus pés o cachorro mordia a própria pata, rosnando. Olha a situação, hein? Praticamente uma mendiga. Uma mendiga, efetivamente. A empregada, também meio gringa, alta, de pescoço muito fino e seios grandes. A empregada trouxe um prato de queijo branco e mole. Sem uma palavra, a mãe esmagou bastante o queijo no pão torrado e empurrou-o para o lado do filho. O menino comeu tudo e, com a barriga grande, agarrou um palito e levantou-se. Mãe, sem cruzeiros. Para quê?
chocolate. Não, amanhã é que é domingo. A dinâmica estava acontecendo ali, entre a família. A estranha estava ali como estranha. E aí aquela coisa meio, ele não me toque, mas está aqui também, a gente está comendo, mas não está muito sensível também com você. Uma pequena luz iluminou mocinha domingo. Que fazia naquela casa em vésperas de domingo? Ponto, de novo, choques de realidade, pânico, medo. Nunca saberia dizer. Mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostara de criança, loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-na à toa de um lado para o outro. Mas ela contaria tudo. Iam ver. Sim, ela sempre vai para um lado para o outro. Mas aí ia contar tudo. Ela tinha sinceridade para dar. Sorriu encabulada. Não contaria era nada, pois o que queria mesmo era café. De novo. Olha a tristeza que tem aqui, o peso. Queria mesmo é café. Então eu não conto. É a última tentativa de um resgate de estima, um resgate de algum brio ainda que legítimo dentro dessa situação toda. Então não vou contar, mas é porque eu queria café. Olha que situação comovente e tocante, né? A dona da casa gritou para dentro. E a empregada indiferente trouxe um prato fundo, cheio de papa escura. Gringos comiam muito de manhã, isso mocinha vira mesmo no Maranhão. A dona da casa com seu ar sem brincadeiras, porque gringo em Petrópolis era tão sério como no Maranhão. A dona da casa tirou uma colherada de queijo branco, triturou-o com o garfo e misturou-o à papa. Para dizer verdade, porcaria mesmo de gringo. Pôs-se então a comer absorta, com o mesmo ar de fastio que os gringos do Maranhão têm. Mocinha olhava, o cachorro rosnava as pulgas. Olha o tratamento de penetra, não ter uma acolhida na mesa. Afinal, Arnaldo apareceu em pleno sol, a cristaleira brilhando. Ele não era louro. Falou em voz baixa com a mulher e, depois de demorada confabulação, informou firme e curioso para a mocinha. Não pode ser não. Aqui não tem lugar não. Então chegou o Arnaldo, confabulou a esposa, que estava numa... É verdade que veio lá dos teus irmãos, não é? Como é que é? O que a gente faz? Enfim, aqui não pode ser não. Não tem lugar não. E como a velha não protestasse e continuasse a sorrir, ele falou mais alto. Que era o jeitão dela. Mesmo lá na casa, no Botafogo, ela ficava na dela. E isso tinha um aspecto incomodativo para os outros. A gente está esperando reação. E o idoso não tem mais força para isso. Não tem lugar não, ouviu? Mas mocinha continuava sentada. Arnaldo ensaiou um gesto. Olhou para as duas mulheres na sala e vagamente sentiu o cômico do contraste. A esposa esticada e vermelha. E, mais adiante, a velha murcha e escura, com uma sucessão de peles secas penduradas nos ombros. Diante do sorriso malicioso da velha, ele se impacientou. O recurso da velha era o gesto, era o olhar. Uma mendicância pelo olho, gente. E agora estou muito ocupado. Todo mundo está ocupado para tratar do idoso. Gente. Eu lhe dou dinheiro e você toma o trem para o Rio, ouviu? Volta para a casa de minha mãe. Chega lá e diz, casa de Arnaldo não é asilo, viu? Então, eu dou dinheiro. Resolve o problema. Eu fiz a minha parte. Dei dinheiro. A mulher que trouxe do Maranhão também deu dinheiro, dá dinheiro. Todo mundo está resolvendo o problema. Ah, leva lá para tua cunhada tomar conta. Agora volta para a mãe. Eu dou dinheiro. Aqui não tem lugar. Diz assim, casa de Arnaldo no asilo não, viu? Então, é a briga dos parentes. E a velhinha, a mocinha, na verdade, está sendo objeto a peteca na briga dessa família. Então, certo? Mocinha pegou no dinheiro e dirigiu-se à porta. Quando Arnaldo já ia se sentar,
para comer. Mocinha reapareceu. Obrigada, Deus lhe ajude. Ela não foi chamada para o jantar. Hein? Na rua, de novo pensou em Maria Rosa. Rafael, o marido. Não sentia a menor saudade, mas lembrava-se. A consciência está operando. Não foi um esforço para lembrar, surgiu. Dirigiu-se para a estrada, afastando-se cada vez mais da estação. Foi para a estrada, mas é o oposto da estação, né? Enfim, ela não está voltando, ela está numa erraticidade da consciência e da ação física. Né? Sorriu como se pregasse uma peça a alguém. Em vez de voltar logo, ia antes passear um pouco. Tentativa, gente. Um mínimo de orgulho no sentido de resgate. Fingir uma potência. Finjo que volto, mas não volto. Esse tipo de coisa. Comovente. Assim, mostra o grau de impotência que a pessoa está. Um homem passou. Então uma coisa muito curiosa. E sem nenhum interesse. Foi iluminada. Quando ela era ainda uma mulher. Os homens não conseguia ter uma imagem precisa das figuras dos homens, mas viu a si própria, com blusas claras e cabelos compridos. Pois é, tentativa de vitalidade, nesse orgulho vital, uma coisa assim. A sede voltou-lhe, queimando a garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada de Petrópolis é muito bonita. Pois é. A nossa desamparada, largada, enfim, com consciência nítida ou não, mas sabe que está na erraticidade, que está largada, tem o peso, a psique inteira está pesada de um ser largado, abandonado. No chafariz de pedra negra e molhada, em plena estrada, uma preta descalça enchia uma lata de água. Mocinha ficou parada, espreitando. Viu depois a preta reunir as mãos em concha e beber. Parou para ver aquilo, tal, chamou atenção, etc. O esquema de viver, quando podia acomodar um pouquinho, era passeando, tá? Enfim, ver uma coisa ali. Por essa serenidade. Então. Quando a estrada ficou de novo vazia, mocinha adiantou-se, como se saísse de um esconderijo, e aproximou-se sorrateira do chafariz. Os fios de água escorreram geladíssimos por dentro das mangas até os cotovelos. Pequenas gotas brilharam suspensas nos cabelos. E é curioso que esse vai ter uma grande finale, que é muito próximo à grande finale da Hora da Estrela. Saciada, espantada, continuou a passear com os olhos mais abertos, em atenção às voltas violentas que a água pesada dava no estômago, acordando pequenos reflexos pelo resto do corpo como luzes. Olha o momento aqui, tem uma sublimação, uma busca vital, sincera, de entrega à vida. A estrada subia muito. A estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro e subia muito. Mocinha sentou-se numa pedra que havia junto de uma árvore para poder apreciar. Sim, apreciar. Uma postura contemplativa. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem. E tinha muito passarinho que voava do abismo para a estrada. A estrada branca de sol se estendia sobre um abismo verde. Então, como estava cansada, a velha encostou a cabeça no tronco da árvore e morreu. Morreu, mocinha, quando ela contemplava. Extraordinário, tocante. Isso é Clarice Lispector. Uma grande finale parecida com a da Hora da Estrela, muito tocante. Forte. Mas os idosos têm consciência, os idosos têm esquemas de acomodação da psique, de ver o movimento. As pessoas se defendem e racionalizam. Vale,
dá um dinheiro para resolver. É muito complicada a situação do idoso, muito complicada. Histórias como da mocinha tem de monte. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.